Jesus então chama seus discípulos para lhes orientar que ele deveria ir para Jerusalém, aonde iria sofrer muito na mão dos anciões, dos fariseus, dos escribas, e ele iria padecer. Ele iria falecer, mas ressuscitaria no terceiro dia. Pedro, então, sempre Pedro, toma a frente e diz que Deus não permita isso e ainda traz um alicerce ali. Jesus então lhe repreende, falando: vá de reto, Satanás. Você pensa as coisas dos homens e não as coisas de Deus. O que isso nos ensina nos dias de hoje? Saiba que esta passagem pode engrandecer em muito a sua vida. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos se aprofundar um pouco mais no Evangelho. Venha conosco. E hoje chegamos numa parte já no início ali, aonde Jesus faz o primeiro anúncio da paixão que ele iria ter que passar, pelas provas pelas quais ele iria ali passar. E a gente vê que Pedro, o mesmo Pedro, que antes ali foi colocado como Pedro, né? Simão, tu és hoje agora Pedro, aonde eu edificarei a minha igreja. Isso foi nos versículos anteriores. Nesse versículo em si, que nós vamos tratar do capítulo 16, versículo de 21 a 23, nós vemos que Jesus traz diferente. Ele repreende falando: vá de reto, Satanás, sai de mim, Satanás, porque ele pensava as coisas dos homens e não as coisas de Deus, por aquilo que Jesus realmente deveria passar. Se você chegou hoje nesse nosso estudo, apesar de ser um estudo sequencial, não saia desse vídeo. A grandiosidade do Evangelho é que você pode pegar uma parte do Evangelho, estudar, se aprofundar, retirar dela a essência, engrandecer a sua vida. Mas estudar em sequência também é muito importante. Aí depois você vai lá no canal do NEP Honório Abreu, tem uma playlist onde você poderá colocar em dia todos os vídeos desse nosso estudo. É um estudo de apenas 15 minutos cada parte, que nós vamos aqui nos aprofundando e aí nós vamos engrandecendo cada vez mais. Já aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que esteja querendo estudar, se aprofundar cada vez mais, engrandecer sua vida através dos ensinamentos de Jesus. E principalmente comente da onde você está falando, o que você entendeu dessa parte. É muito importante nós unirmos corações, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Esta passagem desperta em todos nós uma contradição, porque conforme nós dissemos na introdução, Jesus já tinha ali alicerçado, né, sobre Pedro, como sobre Simão, como Pedro, que iria edificar a sua igreja. Aí Simão, sempre Simão, né? Jesus chama eles para poder orientar que ele iria sofrer ali na mão em Jerusalém, ele teria que ir para Jerusalém, ele queria o quê? Preparar os seus discípulos em si, os seus apóstolos ali, que ele tinha uma missão, ele tinha uma prova a cumprir, ele tinha que passar por aquilo, então era necessário. Jesus, como um espírito totalmente superior, ele entendia tudo aquilo que iria ocorrer para um ponto de vista maior. Então ele sabia o que ele iria passar lá, tanto que está no Evangelho, ele faz o anúncio do que ele deveria fazer. E aí o importante é que Pedro toma a frente e diz assim: Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Olha que importante. Aí que vem o engrandecimento da nossa vida. Será que nós faríamos diferente de Pedro? Encontrando uma pessoa que você ama, que você segue, e ela fala assim: eu vou ter que ir ali, vou ter que passar por uma prova, eu vou ter que vencer a minha missão, eu tenho que padecer, mas eu ressuscitarei. Aí você vai falar assim: não, vai mesmo. Pedro amava Jesus. Então Pedro, como eu e você e muitos de nós, diga aí nos comentários, você não faria como Pedro fez? Porque possivelmente eu faria. E Jesus dá uma repreende ele,
que nós devemos retirar a essência, porque ele repreende de uma maneira muito dura. Olha só o que Jesus fala. Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. A mesma pedra que é Pedro ali, Simão, Pedro, te chamarem de Pedro. Sobre ti eu construirei minha igreja, construirei minha doutrina. É você que está ali alicerçado. E ele já no seguinte, na hora que Simão faz isso, ele fala, tu me serves como pedra de tropeço. Ou seja, Simão, é complicado ali a questão. Por quê? Não pensa as coisas de Deus, mas as dos homens. Simão, como todos nós, que não tinha ali a clarividência, que não tinha o entendimento dos espíritos superiores, assim da ordem de Jesus, nós olhamos somente como sofrimento. Nós olhamos somente como Jesus ali falecendo, morrendo numa cruz. Então nós queremos a dor, não. Nós queremos evitar realmente. E nós não queremos que isso ocorra. Mas nós não pensamos que Deus, dentro das suas ordens divinas, ele não quer um engrandecimento do corpo. O corpo é perecível. Todos nós iremos falecer. Eu vou falecer, você vai falecer, todos nós. Mas Deus quer o quê? O engrandecimento da alma. E é por isso que Jesus fala, porque não pensam as coisas de Deus, mas as dos homens. Isso que eu disse no início, nós temos que engrandecer nossa vida para entendermos a obra de Deus. Esses dias, ocorreu 2 fatos muito bons na minha vida. Muito bons. E eu tinha acabado de chegar e tal, e o meu sócio, o Luciano Machado, ele foi internado. E ele estava muito mal. Ele foi fazer um procedimento e internou. E eu peguei e falei com a minha esposa, Gabriela. Falei, Gabriela, hoje seria um dia perfeito se o Luciano não estivesse no hospital. Logo eu fui corrigido por um alerta divino em si. Falei, por quê? Ele tinha que passar por isso. E ele também, você tem que agradecer. Ele poderia ter falecido, porque o que ele passou foi bem, bem sério, depois que a gente tem a dimensão em si. Ele poderia ter falecido, então você tem que se alegrar, em tudo dei graças. Aí eu fui lembrando de todos esses ensinamentos que vinham aqui dentro do Evangelho. E aí eu fui vendo a importância de você estudar o Evangelho. E eu olhava o quê? Eu estava olhando com os olhos dos homens. Ele estava passando por uma dor, ele estava internado, ele estava em sofrimento. Eu não olhava pelos olhos de Deus. O que aconteceu ali, o porquê, né? O para quê? Porque a gente pergunta por quê, né? Mas é o para quê? O que ele tem que entender com essa dor que ele passou? E aí, Jesus vem a nos trazer esses ensinos. No Evangelho Redivivo, é importante porque traz assim, ao lançar as vistas para o futuro imediato, Jesus começou a preparar o espírito dos discípulos, anunciando-lhes de forma sutil, no início e depois mais incisiva, os acontecimentos relacionados ao sofrimento, à paixão de Cristo ali que ele tinha que passar. Que ele passaria ao ser condenado pelo sacerdócio judeu e sua consequente morte por crucificação. Esse é um dos episódios mais tristes da história do cristianismo. E é importante que Rousseau Norman Chaplin, no Novo Testamento interpretado versículo por versículo, na página 487, ele diz o seguinte: nesta altura dos acontecimentos, estamos somente a 6 meses da cruz, aonde Jesus anuncia isso daqui. O que já estava perfeitamente patente para Jesus. O novo conhecimento e discernimento de Pedro acerca da identidade de Jesus como Messias, nós vemos nos versículos anteriores que Pedro anuncia: tu és o Mestre, tu és o Cristo. Então, o que acontece? Pedro compreendeu que Jesus era o Messias. E o mesmo Pedro depois toma a frente falando que Deus
retire essa prova de você e tal, e nesse sentido. E ainda remata assim, acerca da identidade de Jesus como Messias. Criava a circunstância favorável para Jesus anunciar algumas duras ocorrências que estavam por vir. Esses acontecimentos seriam provas difíceis para os apóstolos. E Jesus quis o quê? Prepará-los. E ele arremata. Antes dessa ocasião, Jesus avisara seus discípulos acerca de sua morte, conforme se vê em Mateus, no capítulo 10, versículo 38, e em João, capítulo 2, versículo 19. Mas nunca o fizeram tão claramente como desta vez. Então, antes ele já tinha ali avisado, né, ali em Mateus, que nós estamos seguindo o Mateus, lá no 10, 38, ele já tinha dado um prelúdio, mas não claramente, tão incisivamente. E é importante, sobre essa mediunidade em si do Cristo, esse poder do Cristo de antever o futuro em si, nós sabemos que os espíritos superiores da ordem do Cristo, e muitos outros em si, têm sim poderes para saber os desígnios ali de Deus, o que eles têm realmente que passar. Simão Pedro de Lima fez uma entrevista conosco lá na Sociedade Espírita Casos do Caminho. Eu vou depois colocar no comentário, até me chamei a atenção para eu colocar no comentário do vídeo em si, o link dessa entrevista com o Simão, do Fonte de Luz, onde ele fala das provas e expiações. Jesus não tinha que passar por expiação, mas ele tinha uma prova. Ele tinha o quê? Mais do que isso, ele tinha uma missão. Ele tinha que passar por aquilo, e ele sabia disso. Rigonati, no Evangelho dos Humildes, ele diz assim: mansamente Jesus começa a preparar os seus discípulos para os gravandos momentos que se aproximam. Jesus sabia o que ia acontecer pela clara evidência que possuía em alto grau. Embora sem a clareza com que Jesus percebia os acontecimentos futuros, há indivíduos que conseguem predizer com exatidão fatos que se desenrolarão mais tarde, consigo próprios ou com outras pessoas. São os chamados médios clarividentes. E essa faculdade mediúnica é muito rara. Nós vemos que o Chico Xavier, num ponto de vista que nem Eliseu Rigonati colocou, de um ponto de vista humilde, dentro, não comparável e nunca com o Cristo, mas ele dizia que ele iria falecer, que Emmanuel tinha falado com ele, e ele, né, sabia disso, que ele iria falecer num dia que o brasileiro estaria muito feliz. E ele faleceu num dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Até muita gente brincava, é muito difícil, o Brasil tá muito feliz, então você nunca vai falecer, né, Chico? E eu falava, Emmanuel falou isso. Então, assim, ele teve assim, um prelúdio do que iria acontecer com ele. E ainda, Eliseu Rigonati arremata o seguinte: diante das provas pelas quais teremos de passar, algumas bem rudes, nunca falta quem nos queira desviar delas. É preciso bom ânimo para repelir os conselhos que nos fariam fracassar espiritualmente, e muita vigilância para não darmos ouvidos à tentação, que podem vir por meio de pessoas que nos são queridas. É o que aconteceu com Pedro. Pedro queria muito bem Jesus, mas ele deu um mau conselho. Ele não queria que Jesus passasse ali pelas provas. Não queria que Jesus cumprisse a missão, porque ele olhava com os olhos terrenos. Ele não via a obra edificada que deveria, que tanto alicerçou, que partiu ali a história, o antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo, diante desse símbolo em si, através do seu amor, que de um alto e uma cruz diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E depois ele demonstra, porque ele ressuscita. Não de um ponto de vista, aqui nós trabalhamos de um ponto de vista maior, tem gente que acha que ele apareceu em corpo, eu já acho que ele apareceu com um perispírito ali. Ele demonstra a sobrevivência do espírito, mas também é um estudo democrático. Você também pode ali alicerçar seus entendimentos que foi com o corpo físico, mas esse é um entendimento que eu tenho dentro daquilo que eu analiso de um ponto de vista maior,
que o Cristo não necessitava do corpo físico, ele precisava do espírito em si. E, lógico, né? Ali dentro do seu espírito crístico, de tanto poder dentro de nós. E aí Eliseu ainda fala assim: Pedro, pelo seu muito amor a Jesus, quer que ele evite as provas que eu aguardava. Jesus não cede e de ânimo forte repele as insinuações de Pedro. Que nós possamos enxergarmos as nossas provas, as missões que nós devemos cumprir dentro do amor de Deus. Mesmo que nós estejamos em sofrimento e nós vemos o sofrimento do outro, nós temos que entender. Assim como a Núbia disse um dia, no falecimento do seu filho, ela chegou no pezinho do caixão e disse: Pai, eu sofro, mas eu não duvido hora nenhuma dos seus desígnios. Até eu gravei um fonte de luz que está lá no YouTube da Sociedade Espírita Casa do Caminho. Eu vou colocar o link aqui, o fonte de luz dela deve sair ainda um pouco para frente, mas depois eu coloco o link, vocês entram lá também no YouTube da Sociedade Espírita Casa do Caminho. É Casa do Caminho Patrocínio, tem lá as palestras em si. E a gente tem que ter muito disso na nossa vida. Nós não devemos olhar com os olhares de homens, mas sim com o olhar amoroso de Deus, que sempre quer o nosso bem. E Ele quer o engrandecimento da nossa alma. Que nós possamos, cada um de nós, entendermos essas provas. E assim como Jesus teve que passar pelos seus sofrimentos para engrandecer cada vez mais cada um de nós, ali ensinando que não é que a dor em si ela deve ser trabalhada, mas sim, sempre com amor em Deus. Até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. É muito bom unirmos corações. Espero vocês nos comentários agora, aonde eu espero que vocês comentem da onde vocês estão falando, o que vocês entenderam dessa passagem e até tragam os relatos do que vocês já passaram também de provas, que as pessoas tentaram desviar vocês das suas provas e vocês alicerçaram seus corações em Deus para engrandecer sua alma. Até mais.